espiritualidade está aqui muito feliz com a volta. Malu, vocês que trouxeram ele, muito obrigada, viu? E com certeza você vai voltar mais vezes, viu, amigo? E hoje ele vai falar do passe na casa espírita, né? Então vamos aproveitar esse tema tão importante, a gente entender como é importante a gente compreender como funciona o passe. Então, meu amigo, seja mais uma vez bem-vindo de Jesus e a espiritualidade aqui ampare em tudo. Bem, obrigado pela recepção, como sempre, boa noite a todos. Sintam-se em casa, porque aqui realmente é um ambiente de muita energia, e o que mais nós precisamos é realmente de energia. Nós somos de energia e vivemos em função da energia sempre. E esse assunto, como eu disse, nós temos a maior importância para que a gente entenda exatamente o que acontece quando se adentra a plano de passe. Sendo que, no final do plano de observar, neste momento, já estamos recebendo as bênçãos do passe. Cada um aqui tem a sua necessidade, a sua deficiência, seja seja física, seja psicológica, enfim. Cada um tem a sua dificuldade e quando vem a casa espírita, assim como vai a outras casas, recebe também a dádiva da energia aqui concentrada. Eu não tenho dúvida de que essas cadeiras não estão vazias, ocupadas por nosso irmão encarnado. Quem é evidente pode provar isso. O próprio espaço do príncipe, porque realmente uma concentração de energia muito forte. Nós estamos sobre energia concentrada exatamente na questão do passe. Fluidoterapia é, como nós estamos dizendo, terapia através do fluido, que é universal, circula no cosmos. Então, todos precisam saber, aproveitar ao máximo a atividade do passe, os cuidados antes, durante e depois da vinda. Por que antes? Porque é uma coisa óbvia, né? Se eu venho para uma casa religiosa, criando mais um pouquinho, sem ser apenas espírita, uma casa religiosa, nós vamos concentrar na nossa mente, vamos em busca de uma ajuda, verdade? Então nós temos que nos preparar para isso. De que forma? Pensamento. Pensamento sempre elevado, sempre alto. Evitar os pensamentos chamados deletérios, aqueles que nos puxam para baixo. Há uma série de envolvimentos nisso, que não é o caso agora, certamente todos os palestrantes, em outras ocasiões, acontecerão e que vão mostrar que na medida em que nós baixamos a nossa energia mental, nós somos automaticamente sugados por irmãos. A escala espírita, o livro de espírito mostra isso. Na escala espírita existem irmãos que ainda estão em fase de evolução e que precisam dessa energia baixa, negativa. Nós não temos necessidade de passar por isso, porque tudo vai passar pelo pensamento. Pensamento que vai direcionar para cima ou para baixo. Se eu aceitar pensamentos negativos, obviamente vou ficar numa situação de dificuldade até para viver melhor. Né? Então vamos em frente. História. Essa é a história do magnetismo. Vejam bem, ano 121 depois de Cristo, quando começou na Turquia, descobriram essa pedra chamada magnetita, que é uma pedra ímã, numa cidade chamada Magnésia. No Egito havia os Anísios, haviam pessoas lá no templo para receber a imposição de mãos, que é isso, passe. Né? Jesus, pelos apóstolos, todos aqueles que procuravam, a Bíblia nos fala sobre isso. E o Dr. Mesmer, um médico austríaco, começou a aplicar de maneira objetiva os tratamentos dos seus pacientes, através do magnetismo. A física quântica, que vem a ser física quântica, a física é diferente da física tradicional. A física tradicional é uma sequência natural da matemática, é fechada, é o que é. A física quântica, na hora que surgiu, com a intenção de
ampliar esse conhecimento, essa maneira que nós encaramos tudo que nós convivemos. Né? Exemplo número 1. A USP, Universidade de São Paulo, fez uma experiência com 44 idosos que estavam numa fase de estresse e depressão, aplicando então o magnetismo, através do passe. Parece fazer o seguinte: as pessoas ficam, às vezes, relutantes em aceitar, falando de modo geral, principalmente os leigos, aqueles que não estudam, né? E aqueles que têm resistência até a própria motivação que faz com que a doutrina espírita fale sobre isso, e ampliando, não é só a doutrina espírita que trabalha com passe, esse é o detalhe, passe flui sempre. Né? Então, por questão de resistência, as pessoas não aceitam muito isso. Hoje, graças a Deus, para o bem de todos, tá? Não é só a doutrina espírita, obviamente não, estamos falando do povo, do público em geral. Hoje há, dentro das universidades, não só no Brasil, atenção, no Brasil só não, em todo o mundo existem disciplinas específicas que estudam exatamente esse tema. Aquilo que não se vê, acho que se prova. Olha só, a gente não vê o vento, vê? Mas o resultado do vento está aí, as árvores balançando, etc. Então é importante que a gente tenha essa capacidade de abrir a mente para tentar, pelo menos, entender o que se passa conosco a cada dia, a cada momento. Né? Então, a USP provaram isso aí, através de um trabalho de magnetismo, nesses idosos, fizeram reverter o quadro e leva, como nós sabemos, pode levar até ao suicídio, à medida que não há um tratamento, um cuidado da própria pessoa que está passando por uma situação, seja o que for. Geralmente por estar isolado do mundo. Às vezes, pior ainda, dentro de uma mesma família. Eu vi uma vez, como se eu fosse invisível. Em casa, dirige a palavra. Acontece o quê? A pessoa começa a ficar deprimida. Com toda a razão, sejamos honestos, né? O Emmanuel nos fala da transfusão de energia, assim como a transfusão de sangue. O passe da fitoterapia, magnetismo, é analogamente o que acontece com a transfusão de sangue, com a transfusão de energia. Né? Que leva aqui a um equilíbrio mental, psíquico, tá? Físico, espiritual. Por que físico? Acabei de dizer. Resolve situações que o corpo físico, com certeza. Né? O espiritual, porque na medida em que a gente eleva o pensamento, recebe a resposta desse pensamento. Né? Referências existem muitos, livros médicos, livros espíritos e toda a literatura. Hoje, ninguém pode dizer que não tem dinheiro para comprar livro. Esse tipo de livro, toda a codificação, qualquer tipo de livro, é só baixar na internet. Se não quiser baixar, basta ler. Quem estiver interessado em evoluir nesse sentido. Não é questão de decisão. Então existe um magnetismo humano, não sei se vocês já viram essas cenas, né? O indivíduo tem tanto magnetismo com ele que ele atrai, fica colado no corpo dele, uma peça dessa, pesada desse jeito, com ferro elétrico. Imagina a quantidade de energia que esse indivíduo tem no seu organismo. E o magnetismo humano é através das mãos, seja na ponta dos dedos ou na própria palma da mão. Isso aqui, mais adiante, eu vou explicar essa cena aí, para tornar direitinho. Então, a preparação como é que é feita? Antes disso, durante humildade, vontade, fé, acreditar, a prece que sempre leva a gente, o estudo, a gente falar também sobre os vários livros que nós vamos estudar, a disciplina, que quase ninguém gosta de disciplina, porque é uma coisa que depende da pessoa se dedicar àquilo, seja que não for, disciplina de todos os tipos. Né? E a higiene, quando se fala em higiene, principalmente a mental. Basta ver no caso da câmara de passe, a higiene pessoal. Alimentação saudável, leve, sem drogas, cigarro,
bebidas alcoólicas, etc. E sexo também, nesse dia, isso vai ter um passe, deve ser evitado. Por que deve ser evitado? Vou falar aqui dos chatos. Repare assim, todo resto, a alimentação saudável, porque ela leva naturalmente a uma queda da nossa capacidade de digestão, por isso tem que ser leve, né? Nesse dia principalmente, sem a droga e sem o sexo. Nós damos o que temos, e demais recebemos o que merecemos. Mais do que nunca, nesse momento que a gente adentra com o passe, está recebendo passe, já disse, aqui também acontece isso, é o passe coletivo que está acontecendo agora nesse momento, damos o que temos, em função de tudo, e principalmente o que merecemos. Esse merecimento depende de cada um, com certeza. Né? As atitudes, quais são as atitudes que nós devemos tomar em relação a isso? Quando recebeu o passe, somente por justa necessidade. Todos aqui já devem ter passado por caminhos espíritas, ouviram falar, de pessoas que são viciadas em passe. Vou falar já sobre isso. Não tem necessidade. Sabe qual a comparação que eu faço? E eu faço, eu concordo nessa comparação, com essa analogia. É como se nós tivéssemos, sem problema nenhum de saúde, que fôssemos tomar um medicamento. Ah, eu vou tomar uma injeção para ver como é que é, vou ter vontade. Não existe. Vou tomar um medicamento porque eu achei que devo tomar. Ninguém faz isso. Essa consciência ninguém faz isso. Só quando está doente, quando está precisando de medicamento. É exatamente o que acontece no passe. Né? Quando não se deve receber o passe? Não se deve, pode, mas não deve. Né? Por curiosidade, eu vou ver lá como é que é esse passe, vou falar, vou lá tomar um passe para ver como é que é. Não vai dar certo, porque não é a intenção. Né? Por vício ou dependência, que eu falei, pessoas que vêm à casa espírita, eu já presenciei, fazendo palestra, eu já falo também sobre esse assunto. Sequência. Pessoas que esperam a palestra chegar quase no final para então chegar à casa espírita. Não estão interessados no programa, estão interessados no passe. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo em São José dos Campos, São Paulo. Aquilo me marcou de maneira incrível. A história da dependência do passe, da sobrepondo do passe a qualquer outra situação dentro da casa espírita. Não é coerente. Então, quando eu cheguei na casa, fui entrando na casa do PCO, na fachada tinha desse tamanho, umas letras, garrafas, passes, segunda, quarta, sexta, terça, quarta, azul. Não é isso? Quer dizer que é um atrativo, está chamando através do passe. Eu não entendi, né? Porque não é a intenção, né? É uma dependência do passe. Viciado no passe. Fora da casa espírita, depende. Não tomar passe na casa espírita. Vou contar um fato que aconteceu comigo. Gosto sempre de falar comigo para não dizer que é coisa inventada, né? Eu queria que seja o melhor exemplo. Apenas um fato possível. Um amigo precisou tomar, foi receitado, foi prescrito para ele, uma sequência de 5 passes durante 5 semanas. Só que ele está, ainda está, com dificuldade de deslocamento. Não consegue andar para colocar no carro um sacrifício, não importa, 82 quilos ou mais. Então, ponderei, escuta, eu posso dizer que eu sou passista, fiz 2 cursos de passe, estou integrado nisso por aí, né? Acho que tem condições, que tem que ver, eu se não cobro, acho que tem condição de fazer isso, tenho energia suficiente para isso. E eu, então, quero perguntar se eu poderia aplicar esse passe. A pessoa disse, olha, se não tem condição de vir, se aplica o passe lá, mas exclusivamente nesses casos. Acaso pessoas que não querem vir à casa espírita, por conforto, né? Não querer sair de casa, não, vai lá e depois nós vamos e passo os passos aqui. Não é assim. Nesse caso é totalmente execrável, não diria que é indevido, é execrável. Por razões lógicas, acabei de falar, a energia que está
está vivo se transfere. Vocês estão recebendo uma energia específica, única, individualizada. Cada um aqui, como eu falei, tem o seu probleminha. E a espiritualidade, quem está aqui, irmãos encarnados com mais condição, com mais qualificação, esses irmãos já estão trabalhando em cada um de vocês, na medida em que vocês estão concentrados, a mente está plenamente concentrada, o pensamento está em alta, não está pensando em outras coisas, menos bíblias, digamos. Então, já estão recebendo essa coisa. Então, como é que eu vou mandar isso para outra pessoa que não está aqui recebendo? Não tem sentido, né? E dizer isso, casa espírita não faz milagre. Muita gente acha que faz. Aí eu vou lá e fica resolvido o meu problema para sempre. Não é assim. Foi lá que eu falei ainda há pouco. Nós só temos o que nós merecemos e temos todas as condições de fazer por onde merecemos. Partir de toda a nossa postura. Como foi dito, a disciplina, né? A prece, nós estamos aqui por acaso, né? Por acaso que eu digo, fortuitamente, né? Estamos aqui concentrados, devemos sair de casa para vir para cá, para concentrar a nossa energia, receber a energia aqui e sempre de maneira elevada. Então, a casa vai fazer o quê? Ajudar. A casa que eu digo, a espiritualidade é presente. Então, eu falei antes da fé, do acreditar. Qual é a segunda atitude? O passo que eles falaram, o passo é esse de fé, irradia-se por todo o organismo. E a criatura descrente torna-se refratária à recepção do passo. É tão simples entender isso. Eu já disse, é uma questão de fluência de energia. Ela flui, né? Quando está aqui, ele está recebendo, o passista está recebendo a energia do alto, né? Junta-se a energia dele, óbvio, sem energia, não tiver energia, fica difícil passar essa energia, como foi dito aqui, passa-se, irradia-se, não tem que irradiar, por todo o organismo. E a pessoa está ali contrita, concentrada naquilo ali, é o que interessa, não adianta ficar ali vagando, o seu pensamento vai, né? E esse aqui, não, eu vou lá para ver como é que é, porque eu nunca vi, vou falar que é bom, é o descrente. Contrário a tudo que nós viemos falando aqui agora. Então, não vai funcionar como deveria. Porque não há fluência. Então, de ambos, para ver aqui, mais concentração. Obviamente, estamos falando também do passista, que está sintonizado com esse tipo de situação que nós estamos falando. Né? Então, atitude 3. Disposição e intenção de melhorar-se. Não adianta eu fazer isso com ninguém, ninguém fazer isso comigo. Eu tenho que ter a disposição de melhorar-me e a intenção de maneira objetiva, prática, direta. Gente, fazendo aqui um parênteses para você. No momento que vocês acharem, ficarem dúvidas, por favor, levante sua mão e pergunta, viu? Vai esperar no final. Porque às vezes a gente esquece, eu também posso me perder depois para voltar atrás, é mais complicado. Então, tenho dúvidas sobre o que você falou aí, não acredito nisso, o que for. Né? Se eu souber responder, senão fica perdido. Jesus disse o quê em relação a isso? Vá e não é mais. Em várias passagens, em função de melhorar-se. Eu me arrependo amargamente. Sim, mas parou por aí ou vai continuar? É mais confortável continuar errando? Então fica difícil. Né? Não é imagem, não. Né? E outra coisa, a cura é por fora, eu disse fisicamente, mas principalmente por dentro da pessoa. Você tem que se convencer de que quer melhorar-se e vai receber essa ajuda e vai conseguir o seu objetivo. Sempre assim. Estado de prece é fundamental, de elevação mental, não tenho que falar dele no início. Vamos falar de estado de prece. Eu tenho uma mania de achar que eu faço isso, acho que eu devia fazer. Nos momentos em que a mente da gente fica vagando, acontece isso por nós. No momento que a gente fica com a mente vagando, está perdido pensando mil coisas que não estão elevadas, qual é a forma que nós temos de travar esse pensamento não digno, não adequado, não, para aquele tipo de situação que nós estamos vivendo?
simplesmente entrar em estado de prece. Ah, mas isso aí, eu vou virar carola, vou ficar pensando só em fazer prece, como é que deve ser isso? Agora, eu tenho uma sugestão. Simples, direta, objetiva, rápida. Simples. Sabe qual é? O rei Roberto Carlos fez uma série de músicas, todas elas lindas, maravilhosas, objetivas, verdadeiras preces. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Isso não é uma prece? Toda a sequência. Tá bom, né? Gosto muito. Eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Então, sinto a sua presença, seu amor, sua intensa, qualquer coisa. É uma prece. Eu não tenho que estar me curando coisa porque me falaram, quando eu era pequeno, tinha que buscar consigo. Não. A espiritualidade não quer isso. Deus não quer isso, Jesus não quer, ninguém quer isso. Tem que vir de dentro, espontaneamente, com elevação mental. E só será conseguida na medida em que nós trabalhamos a nossa mente para que ela não desvie para coisas em geral e não satisfazer, beneficiar. Simples assim. Isso tudo é a preparação para não receber a prova de prece. Evitar discussões. Quando eu falo discussões gerais, né? É muito simples entender isso. A pergunta que eu faço, objetivo direto, é assim: vocês querem ter razão ou querem ser felizes? Simples assim. Ter razão é um relativo. Razão em função de quê? Às vezes é melhor ceder para evitar muita discussão, porque a discussão vai levar aqui a uma queda da energia mental. E outra coisa, muita gente, muita gente gosta de discutir e quer confronto. Quando não há confronto, perde a força. Então, se eu vou alimentar isso, eu estou me prejudicando fisicamente, mentalmente, psicamente, espiritualmente. Então, de quê? Para dizer que eu tenho razão? Eu sei que eu tenho razão. Eu não esqueço nunca do que aconteceu com Chico Xavier e Emmanuel. Chico Xavier chateado, Emmanuel Chico, o que está acontecendo? Perdeu o controle, o que está acontecendo? Ficam fazendo barulhos, sendo barulho no espelho, me falando mal de mim, me falando mal da doutrina. Que falam, é verdade? Claro que não é. Então, por que você dá importância? Vai alimentando uma energia desnecessária. Deixa eu falar. Aí entra João adiante assim: problema deles. Acho isso ótimo. É uma postura que serve para nós usarmos toda hora. Eu estou dizendo toda hora. Porque eu não quero brigar, não quero discussão, não quero entrar em atrito. Então não medo, depende de mim. Mas eu tenho essa, de ter o mais do que mais. Depende dele, uma delas, depende de quem falou. Eu tenho certeza que a minha consciência está tranquila. Eu faço tudo que deve ser feito para melhor. O melhor é para o melhor das pessoas. Se falaram disso e daquilo, não está me atingindo, mas não vai atingir mesmo. E até aquela história que vem de baixo me atinge. A não ser que seja um formigueiro, é complicado. Mas fora isso, não tem porquê aceitar discussões, confrontos, que não merecem a nossa atenção, a nossa perda de energia. Isso é o que importa, né? E ambientes negativos. Acabamos de ver a prece, André Luiz falando sobre isso. Vai? É tão simples isso, gente, a gente fica achando que eu sou diferente. Eu vejo essas coisas com tanta clareza, eu fujo dos ambientes negativos. Depende da gente só. No local, ontem aconteceu isso comigo, no local, eu estava me sentindo bem, passei mal, inclusive, perdi o meu equilíbrio por conta de situações que eu não podia mudar. O que eu fiz? Saí. Quanto mais eu ficar num ambiente desse, pior. E tem mais, pior para mim e pior para o próprio ambiente, o próprio grupo, que fica trocando energia negativa. Está tudo bem. Nada. Então, ambiente negativo deve ser simplesmente afastado. Vou dar um exemplo para você, um exemplo negativo, um ambiente negativo, dá exemplo péssimo para nós, a gente não dá conta disso não, principalmente os homens.
É assim. Aí eu vou ali no bar tomar uma cerveja. Não vai tomar uma cerveja só. Ah, não vai mesmo. E tem irmãozinhos ali que estão necessitados desses vapores. Lembra que o livro mostrou aqui? Achei fantástico que eu atrás na internet para ver a sequência daqueles vídeos. É exatamente o que acontece aqui. Ele chega em casa, cerveja, uma cerveja, vai lá, mas por trás aparece a imagem do irmãozinho sugando aquele vapor, aquela energia toda. Né? E assim vai, a sequência toda em outros lugares, em outros ambientes. Então, se tu vai no bar, com certeza está cercado de irmãozinhos que estão precisando desse álcool. E aí, o indivíduo, sem querer, mais uma. Não, você vai parar por quê? Uma só, por quê? Mais uma. Até por vergonha, ele acaba tomando mais uma. Que é o quê? É o colo. Passa a depender daquilo porque ele está sendo instigado o tempo todo. É o tal ambiente negativo. Um deles, né? Muito mais outro. Esse aí é o tipo mais terrível. Tipo de passo, segundo a Kardec. Eu coloquei aqui embaixo bem claro. Durante e após as palestras. E aqui eu tenho que chamar a atenção para o fato desagradável que acontece em relação a isso. É assim. As palestras têm uma razão de ser. Elas fazem parte do nosso meio, da nossa maneira de receber as informações, de receber a energia, repito, dos que estão aqui agora, dos desencarnados que estão aqui agora. Todos eles de alto nível, né? Porque essa casa, assim como toda casa, é preparada antes. Antes de nós chegarmos aqui, a casa é toda preparada. Nós vem para cá, e energias são casa. Tanto isso é verdade, e muitas vezes eu já ouvi isso, você deve ouvir, as pessoas se sentem lá tão bem, todos se sentindo diferentes, e também saindo melhor do que eu entrei. Por quê? Recebeu o passo coletivo. Automaticamente, pelo fato de estar aqui, pelo fato de estar sintonizado. Pode sintonizar, né? Mas há o tipo de passo básico, né? Os fluidos vitais entram, depois eu vou explicar como é que entra, né? Na nossa mente. O passe anímico, pelo magnético, é apenas o passista. Ele só com a energia que tem armazenada em função de uma série de circunstâncias, algumas já foram faladas, vão ser faladas depois. O fluido espiritual, passando também diretamente para a pessoa que vai receber, o mediúnico, nesse caso, o espiritual, e o místico, tanto do magnetizador, passista, chamado passista, quanto da espiritualidade. Tudo em função de merecimento. Como é que consegue merecimento? Fazendo a parte aplicada, simples assim. Como é que faz a parte aplicada? Todos nós sabemos. Fugir das coisas erradas, etc. Essa alimentação também, e tudo mais. Então, os 3 tipos básicos são esses aí. Agora, tem um detalhe que você... É que eu estava falando da questão da invenção, do achismo. Não é isso que acontece. A Universidade de Quiróga, a Lúcia fez já há alguns anos, agora usou a fluídica, que é a ciência desses fluidos, todos que nós estamos falando, né? A fluidoterapia, que leva a bioenergia, biovida e energia da vida. Né? Então aconteceu o que eles fizeram, várias universidades no mundo inteiro estão se dedicando a isso. São Paulo tem, a Universidade do Brasil também tem, uma disciplina que cuida exatamente dessa parte. Baseado mais ou menos na física quântica, é a base de tudo. Explicando que é inexplicável. Né? Por que está acontecendo? Então, vamos pesquisar, vamos aplicar isso nas pessoas, aqueles que nos escolhem, para fazer isso. Né? Mas são os tipos de energia e como é que essa recepção acontece.
Vou ver o lugar assim, telúrico, que vem pela planta dos pés. Aqui, por exemplo, é uma lugar maravilhosa para isso, que é a praia. Descalço, andando na areia. Ou então, na grama, onde está penetrando pela sola dos pés, a planta dos pés, penetrando a energia que vem de baixo, vem da terra. A energia é a partir de quê? Respiração. Por isso precisamos aprender a respirar. Não respiramos curtinho. Principalmente nos momentos, digamos, difíceis. Não existe aquela história. Calma, respira fundo. Por quê? E vai respirar fundo, essa energia vai entrar por aqui pelo nariz, esse ar é filtrado e aquecido para entrar para os seios maxilares, os ossos são vazios, são ocos, né? Vazados. A gente tem, daí, em muitos casos, sinusite, porque inflamação dos seios maxilares. O seio etimoidal, que fica exatamente nessa parte aqui, e faz a ligação com o interior, com o cérebro, né? O seio frontal. Esse osso também é oco. Então, esse ar que entra por aqui não é por acaso. Claro que vai para o pulmão também, evidente, né? Distribui. Mas o que nos interessa falar é sobre essa energia que nos dá condições de receber essa energia aérea, através da respiração. Então, quando eu faço isso, o que acontece? O ar entra, vai por aqui, sobe para cá e oxigena o cérebro, criando ou causando, isso se chama de alcalose cerebral, isto é, faz um equilíbrio do ar e vai para o cérebro. Todas as células do corpo são beneficiadas nesse tipo de sequência de energia. Claro, se eu tiver com o nariz entupido, vai ficar mais complicado. Tem que fazer todas as vias respiratórias livres. Para isso eu tenho que cuidar. Se eu tenho desvio de septo, por exemplo, que é uma tática que faço. Sou dentista de formação e nunca fiz somente atendimento de boca, porque a boca está presa no corpo. Então, sempre preocupado com essa questão de ligação da boca com o restante do corpo. Então, desvio de septo, por exemplo. Tem que fazer cirurgia de septo, desvio de septo. Fica fechando uma narina, né? Ele fica assim, não consigo só respirar por um, né? Então, o que se faz? Veda-se a narina onde está livre, começa a forçar o ar para entrar pela narina que está fechada, quase fechada. Às vezes totalmente fechada. Dificuldade terrível de respiração. E leva a rinite, que leva a ser. Então, forçando a entrada do ar por aqui. Claro, estou falando de ar puro, né? Ar distribuído, fica difícil. Imagina, né? Então, de ar que vai regular e energia. É o tipo de recepção dessa energia que está por aí, está rodando. Né? Outro, astral, que vem da mente, principalmente do sono. Mas eu não consigo dormir direito. O problema é seríssimo para mim. Pratiquei resolver isso ontem, hoje já está atrasado. Por que não está dormindo direito? É um motivo. Qual é? É físico? É psicológico? Qual é? Tem que descobrir. E através, inclusive, às vezes, de atitudes simples. Simples demais. Dá um exemplo rápido. Muita gente vai deitar para dormir e não dorme. Por quê? Porque não podia ter acontecido comigo. Não podia. Nem pode acontecer. Já aconteceu. Como é que eu entro na máquina do tempo e vou mudar essa situação? Nossa. Resignação. Aceitar. Na hora de deitar, é deitar para dormir. Hoje, amanhã, como vai ser amanhã, semana que vem, espera chegar a hora. Eu posso resolver uma coisa naquele momento ali? Claro que não. Eu só me acreditando. Ao invés de eu deixar fluir o sono, estou travando. E com isso, estamos ligados aqui à própria espiritualidade, é o momento em que nós precisamos sair do corpo e viajar, recebendo, inclusive, benefícios incomensuráveis. Mas nós bloqueamos isso. Estamos com o pensamento voltado para outras coisas. Nada a ver. Mas é um mau hábito.
E nós sabemos que mudar a área é complicado, muito. As pessoas estão agarradas com essa parte que é habituado às coisas, se perdem. E acaba prejudicando outras pessoas, porque é pior. Como não dá conta, começa a ingerir medicamento. Que é o quê? Química. Existem medicamentos naturais agora. Mas a maioria vai para a química. Que acaba causando o quê? Dependência. Que não vai resolver como um problema, porque não elimina a causa, está tentando eliminar o efeito. Não existe isso. Qualquer medicamento tem que trabalhar na causa, e geralmente não é isso. Né? Olha, essa é terrível, né? Através dos alimentos. Quanta porcaria se come, bloqueando a energia tão necessária ao nosso bem-estar, nossa saúde. Todo mundo sabe o que deve comer e o que não deve comer. Hoje é muito fácil. Bem-estar da boa está ali mesmo, para ficar isso. Toda manhã está escutando, mas eu não aceito, tem problema. Vai para o G1 e vai repetir tudo o que foi falado. Só não muda quem não quer mudar por causa de questão de hábito. O sangue todo nós sabemos, mudar é complicado, mudar de casa, mudar de marido, mudar de mulher, mudar de carro, tudo é de emprego, tudo é complicado. Mudança significa empregar a sua energia também. E a bioenergia que através dos centros vitais, que são chakras. Que são chakras. Chakras são 7 principais. Vou mostrar já na figura oriental, dizendo que são rodas. Chakra em sangue quer dizer roda. Realmente roda. Fica rodando com uma velocidade correspondente à energia que nós temos e que nós precisamos receber. Então veja a cena. Aqui estão os 7 chakras, com ação glandular. O chakra coronário, ligado diretamente à cósmica, né? Então, ligado à glândula pineal, que é a glândula que tem no interior do cérebro, que faz com que o indivíduo seja médico, que seja parapsicólogo, que a parapsicologia seja usando a parapsicologia como necessidade. O chakra frontal, ligado à glândula pituitária, nessa direção. O chakra laríngeo, ligado à glândula tireoide, paratireoide, né? Glândula tireoide, paratireoide. O chakra cardíaco, na verdade, essas 4 palavrinhas aqui têm um valor extraordinário e ninguém quase sabe disso porque a gente pesquisa. Cardíaco é o coração. Na verdade, não é o coração, é o timo, ligado ao timo. O timo é o seguinte: estou com o coração apertado. Não está com o coração apertado, porque o coração é uma bomba para bombear sangue para o está apertado é o timo. Essa glândula que, quando a gente é criança, quando a gente nasce, ela tem uma dimensão maior e até uma coloração diferente. À medida que nós vamos passando a idade, ela vai diminuindo o tamanho, continua lá. E a coloração também diminui. Tanto é que existem exercícios para estimular o timo, como, por exemplo, bater assim. Não no coração em si, mas nessa parte que fica aqui. O coração está mais perto, né? Então, é o chakra cardíaco. O chakra umbilical ligado ao pâncreas. O chakra básico ligado às glândulas suprarrenais. Ovário, chakra intestino ou ovário. Então, vejam a importância dessa energia que circula desse jeito. Então, preciso, quando se dá o passe, a intenção é equilibrar, fazer com que eles fiquem ligados entre si e, portanto, transferem. O Raul Teixeira, comigo, eu falei isso aqui no dia, acho. Raul Teixeira chama o chakra coronário como se fosse uma grande caixa d'água, onde a energia chega e é distribuída para os demais. Eu já disse, não são só de 7 chakras, como chakra no corpo todo. Esses são os principais porque estão ligados às glândulas. E as glândulas que fazem que a gente realmente movimento, né? Então, a respeito disso, tem uma coisa muito interessante para falar. Provas científicas. A máquina Curie, esse nome estaria errado. Esse padre aqui, padre Roberto Leme de Moura, nasceu em Porto Alegre, no sul de 1861, e faleceu em 1928. Inventou em 1907 o rádio. Foi Marconi, foi para a Itália. Desenvolveu um pouquinho de ações.
a Igreja Católica pediu que o Roberto Leme desenvolvesse as suas invenções, né? Mas ele inventou essa máquina que trabalha nos estados biológicos das plantas, dos animais, no estado específico também do ser humano. Vamos ver como é que isso acontece, né? Esse Simeon Davidovich Pidlin, que deu o nome à máquina, lá na Rússia, que nasceu em 1898, que é em 1958, o Sérgio Fernandes, né? E em 1937, quando eu nasci, ele descobriu essa máquina aqui. Ele era simplesmente um mecânico de eletrotécnica. Ele com a esposa inventaram essa máquina. Hoje, se vocês forem na internet, podem até comprar essa máquina para usar em casa. Como é que ela funciona? Assim. Essa parte aqui, como eu ver, por exemplo, vocês vão ver já a imagem dele colocada aqui, ela é acionada e então vamos ver o que acontece. Olha aqui. Energia do passe, por exemplo. Uma bioeletrografia. O que acontece com isso? Antes do passe, essa imagem. Depois do passe, o que nós temos aqui? Uma energia muito maior. Né? O que foi recebido desse passe. Então foi provado isso através dessa máquina. Outro exemplo, planta energizada, planta saudável. Quando a planta não é saudável, tudo isso aqui fica escuro, é negro. Fluidificação da água, para terminar. Água magnetizada absorve e conduz a bioenergia espiritual ou anímica, quer dizer, da pessoa. Tem ação sobre os fluidos orgânicos, André Luiz e Kardec falam sobre isso. Pensamentos alteram sua estrutura, sim. O banho, mais a mente, mais a prece, é um fácil. Exemplo, eu tomo um banho, pensando em outras coisas, porque eu não posso concentrar. Aquela água que eu estou recebendo, como se fosse um passe. E realmente descarrega. Vai para lá. Eu quero que todos os pensamentos dos meus problemas sejam outro lado. É questão de autoconhecimento, de auto-hipnose. Mas funciona, porque é o poder da mente. E vamos ver como isso acontece. A mulher que trata normal, ela e ela da água fluidificada. Olha a alteração dele. Isso é ciência pura, isso é química inventada por ninguém daqui. E o frasco pode ficar fechado. A gente já bota tanto, vou usar o quê? Vou usar uma câmara de vidro, uma câmara de olho, qualquer coisa. A energia tanta passa pelo tampo e vai. Gente, obrigadíssimo pela atenção, muita paz e luz a todos, encarnados e desencarnados, presentes, que Jesus nos abençoe sempre. Quero falar sobre esse livro que eu vou deixar aqui na casa, é o 21º livro que eu escrevo. Viver Melhor é Possível é sequência de um anterior, foram 10 edições esgotadas. Esse livro fala sobre qualidade de vida. Eu não estou preocupado em viver muito, quero viver bem. Sem medicamentos, sem cirurgia, sem nada. Era barrigudão, o que eu fiz? Reduzi meu estômago, comendo menos, bebendo menos. Não, resolvi meu problema. Né? Então são muitas dicas que estão aqui. Eu vou deixar aqui para quem estiver interessado, sendo que o livro é de graça, o autógrafo é R$40. E 25% fica para casa. 25% fica para casa, que eu gosto de ajudar e sempre para casa.